Agora é hora da gente falar sobre din-din, dinheiro, finanças. A gente falou agora há pouco do fim da paralisação dos serviços federais nos Estados Unidos e esse é justamente o assunto da nossa Bruna Alemann, nossa colunista de finanças pessoais, que antes de trazer aí o reflexo dessa notícia no mercado, eu queria pedir, Bruna, que você explicasse o contexto do shutdown em si. A gente tem feito isso, mas nunca é demais porque é difícil entender uma realidade diferente aqui da nossa brasileira, né? Bom dia, Bruna. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente ou nossos ouvintes. Vamos lá. O shutdown nos Estados Unidos tem todo um contexto institucional em relação a isso. Nada mais é do que uma paralisação do governo que ocorre quando o Congresso não aprova uma lei de financiamento para manter o funcionamento dos órgãos federais, tá? A partir, logicamente, isso daí tem um prazo do início do novo período fiscal americano. O que isso significa? Que o governo precisa se adequar e entrar em acordo, principalmente com o Congresso e o Senado, em relação ou eventualmente aos cortes de custos ou aos custos em si federais. Isso é um papel muito importante, porque a gente sempre fala sobre tanto as divisões de poderes e também as questões das divisões de poderes e decisões em relação à política e também economia. Os Estados Unidos têm isso muito bem desenhado e funcionando. Então, cada um está olhando ali para o outro para que ninguém tome uma determinada decisão que possa afetar a economia como um todo ou então enviesada. A economia ela precisa andar sempre naquela linha tênue ali do que precisa ser feito e em prol da população. Isso que a gente precisa pensar. Então, certos serviços essenciais foram cortados nos Estados Unidos porque o Trump não tinha entrado em acordo tanto com o Congresso quanto o Senado quais seriam os cortes ou o que seria feito, principalmente nas questões sociais. Certos serviços estavam parados, né, como segurança nacional, policiamento, saúde não emergencial, né, então muitas operações ficaram paralisadas. O mais importante é que isso nos Estados Unidos acaba não afetando tanto a economia, mas é uma forma de estacionar ali a economia, obviamente, né, aconteceu um pouco do desemprego com a paralisação de determinados serviços e agora a economia americana pretende retomar. Então esse é o conceito do shutdown, que a gente não conhece muito aqui no Brasil, né, João? Não. Obrigada pela explicação, Bruna, bem completa. E agora, perguntando sobre o efeito no mercado. Qual pode ser o reflexo no mercado, Bruna? Vamos lá. Então, assim, a primeira coisa que aconteceu foram alguns determinados setores forem extremamente afetados, tá? Setores principalmente públicos. Logicamente que a gente tem um outro setor que foi o setor de companhias aéreas, lá no momento em que esse shutdown aconteceu, ele também foi afetado, apesar de não ser público, ele tem um serviço público incluído, principalmente na logística do setor aéreo em si. Então, com essa paralisação, houveram atrasos, gargalos nos aeroportos, aumento do tempo de filas, porque grande parte dos servidores de aviação, alguns continuaram trabalhando sem remuneração e outros foram, inclusive, demitidos. Logicamente que os Estados Unidos têm uma política trabalhista um pouquinho diferente da nossa. Então, alguns tipos de trabalho, eles não são feitos por meio de contrato, e sim por horas. Então, os Estados Unidos têm uma facilidade agora de recolocar essas pessoas dentro do mercado de trabalho. Então, em si, dentro da economia, a gente olha o desemprego e uma volatilidade, que é que ele sobe e desce na Bolsa de Valores, de alguns tipos de serviços que estão em volta dos serviços públicos, né? Então, quem presta serviço, por exemplo, para o setor de saúde, quem presta serviço para as companhias aéreas, e agora, e daí tem um ponto super importante que é o econômico em si, que é muito afetado. Durante esse período do shutdown, alguns dados econômicos, como serviços públicos, ficaram paralisados, como o índice certo de desemprego, como vai a economia americana, a inflação americana, esses dados eles são paralisados, ou seja, eles não foram divulgados no tempo que ficou esse shutdown. Então agora, para o Banco Central americano, por exemplo, tomar qualquer tipo de decisão, como corte de juros,
para onde vai a economia, como a economia americana está, se a inflação continua pressionada, agora esse acordo e a volta, né, pós-shutdown, o Banco Central americano vai conseguir enxergar esses dados que podem ser divulgados e olhar melhor a economia americana para saber para onde está indo. E aí, assim, nós investidores, Bruna, o que afeta nós investidores? A gente vê se os Estados Unidos ainda continua sendo uma oportunidade grande de investimentos, ou seja, todas essas decisões traz uma previsibilidade, aquela confiança do que está acontecendo. O shutdown praticamente colocou aquela venda nos olhos, sabe? Que a gente não conseguia enxergar o que estava acontecendo na economia americana sem todos esses dados. Então agora, qualquer tipo de investidor, seja eu, vocês, ou investidor mundial que investe ali na Bolsa de Valores, investe na economia americana, agora o Banco Central trazendo esses dados, analisando esses dados, a gente vai conseguir enxergar qual que é a previsibilidade da economia para a gente colocar o nosso dinheiro e aí a gente saber se a gente pode confiar ou não. Esses são os principais impactos. Bom, e já fica combinado, já fica agendado aqui, Bruna, que a gente vai voltar a falar sobre isso em breve, porque o orçamento mesmo de 26, né, ele ainda vai ser discutido lá para o fim de janeiro, né? Esse aí foi um tapa-buraco, literalmente falando em português, né? Então, vamos anotar na nossa agenda. Ótimo dia para você. Até mais. Até, um beijo grande. Excelente dia pra gente.